Olá, tudo bem? Boa tarde. Começando mais um estudo, já estou perdido aqui, hoje é terça-feira? Quarta-feira? Hoje é quarta-feira, hoje é triunfo pessoal, né? Então, grande satisfação de estar aqui. Estávamos aqui conversando sobre a chuva de ontem, o estudo de ontem quase foi interrompido. Então é isso aí, hoje o tempo está limpo aqui, acredito que não teremos problema de descargas elétricas até o fim do estudo, tá bom? Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Amigo Espírita. Não podem conversar, não podem dar a sua opinião, mas eu tenho certeza que bastante gente está ligada, acompanhando esse trabalho. Mas esse e-mail disponibilizado pela rede para o acesso. Também temos o pessoal do SoundCloud que baixa os áudios, tá? A rede tem o SoundCloud, Twitter, Facebook, site. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, é só digitar a Rede Amigo Espírita e lá você encontrará tudo o que precisa para saber. Ok? Brunão, é fácil não, amigo. Não é fácil não. Vamos ver quem está aqui no YouTube. Aqui no YouTube temos a Maria de Fátima, Kátia Souza. Aí vocês vão vendo de onde as pessoas são. Aline Mariane, a Rita de Cássia. Quem mais? A Régila Maria, a Helenice Cardoso, a Ellen Maria, Maria Lourdes, Rosimari, Edson Silva, Lourdes Boraski, Daniele Pereira, Ângela Batista, Cristina Viana. Virou hábito assistir os estudos, chego do serviço às pressas e já ligo o computador, e às vezes me esqueço que na sexta não tem. E eu já fico perdido aqui se é segunda, terça, quarta, quinta. A Silvia Carla, a Marinalva Mello, a Deolinda Maciel, a Gersimara Bonfim, o Everson Frigério, a Sônia Inês e a Diana Benício e a Valéria Rosa dos Santos estão aqui no YouTube acompanhando ao vivo. Muito obrigado pela companhia. E aqui no Hangout, quem deixou o nome foi a Shirley Vera de Piritubas, São Paulo, a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Cristina de São Mateus no Espírito Santo, a Cristina Assunção em Socorro Pereira, o Cristiano de Tapetininga, São Paulo, a Elisete, da Suíça, diz que lá está muito frio e chuva. Bom, eu gosto de frio e chuva, contanto que não interrompa o estudo com raio, né? Elizabeth Sartori, de Cuiabá, Mato Grosso. A Rita de Cássia, de Juiz de Fora. Minas Gerais. Um branco agora, esse C aqui. O Bruno, de Boa Esperança, também, Minas Gerais. A Rosita, de Blumenau, Santa Catarina. Rosita Maria. Tá bom? Quem mais? O Sebastião aqui também, de Cornélio Procópio. E é isso. E o José Aparecido, aqui também tem a Luzia, que está com enxaqueca, mas compareceu. Tá legal? Muito obrigado aí. O Pierre chegando aqui também de Paris. O Edson de Campo Grande, do Rio de Janeiro. Isso aí, Gladys, Tereza, Evelane. Chegou a Evelane. Muito bom. Carmen. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenore Rossi. Antenore, tá? Muita gente escrevendo meu nome com I, aí as pessoas não chegam na fonte. Encontro de número 65, capítulo 6.3, Esquizofrenia, parte 3. Hoje nós vamos terminar a parte da esquizofrenia, tá bom? Parte bem interessante, né? Mexeu bastante. Foi um dos estudos que mais deu feedback na página e nos comentários, né? Fiquei até impressionado porque não é tão comum ter um esquizofrênico na família, não é tão comum ter a esquizofrenia. Outros temas que eram até mais populares não geraram tanta repercussão, né? Então eu imagino que havia havia uma nuvem sobre essa temática para muitas pessoas, né? Quem é do meio acaba achando que é comum para os outros também, esquizofrenia dentro da área da psicologia ou dentro da área da psiquiatria, ou aí nessa área engloba enfermagem, terapia ocupacional, tudo, acaba sendo comum, né? E às vezes nós nos esquecemos que, para quem está de fora, só tem lá, esquizofrenia é o cara louco que sai correndo no meio da rua e fazendo isso e aquilo, né? Então achei bem interessante isso. Seguindo no texto,
Eis que nessa, como noutras ocorrências psicopatológicas, na esquizofrenia, a interferência de seres desencarnados ou de outra dimensão, se assim for mais acessível ao entendimento, impondo sua vontade dominadora sobre aquele que o infelicitou no curso da existência anterior, produz distonia equivalente àquelas que procedem das psicogêneses internas e externas. Certo? Interferência de seres desencarnados ou de outra dimensão, impondo sua vontade dominadora sobre aquele que o infelicitou no curso de existência anterior. Produz distonia equivalente àqueles que procedem das psicogêneses internas e externas. O que ela está dizendo? Obsessores. Tá? Um obsessor, segundo Joana, pode desencadear um processo esquizofrênico tanto quanto uma predisposição genética. Tá? E o que ela coloca? É uma cobrança daquele que infelicitou em uma existência passada, ou seja, é uma dívida que eu contraí. Tá? Eu contraio a dívida e eu sempre coloco aqui, eu sempre vou frisar isso, não é a dívida que se contrai com coisas grandiosas. Eu joguei uma bomba atômica, eu contraí uma dívida. Não é. Para algumas pessoas, eu falo pessoas porque o espírito é uma pessoa desencarnada. Para algumas pessoas, o simples fato de uma sabotagem já é o suficiente para um desejo de vingança que pode durar décadas. Dei em cima da mulher do outro, aí ela terminou com ele para ficar comigo, já é o suficiente para ter um obsessor ali, por décadas. Tá? Então, tomar muito cuidado com os passos que vai dando, porque à medida que você vai deixando pessoas infelizes pelo caminho, em razão da sua postura, tá? Quando a postura é negativa, é óbvio que em dados momentos, para que eu cresça, para que eu possa fazer as coisas que são importantes para mim, alguém vai ficar infeliz. Não é este o caso. Eu estou falando da infelicidade causada pelo sadismo, pela malandragem, pela pilantragem, pelo egoísmo. Essa é a que deixa a dívida maior, tá? O outro pode ter inveja do meu crescimento e ficar infeliz com isso, mas aí eu não estou causando propositalmente, eu não estou subindo na vida às custas do outro. O outro é que está se sentindo infeliz às minhas custas. Tá? Então é muito importante isso aí. Para que nós possamos ter essa noção. Tá? É essa a gravidade. Esse cara aí que você roubou na sociedade, essa namorada que você seduziu e estava namorando um amigo seu, outra pessoa, tanto crime passional que nós assistimos aí na televisão, né? Muito essa coisa, o Dia Internacional da Mulher, tem muito essa coisa de a mulher resolve separar do cara, o cara vai lá e mata ela, mata os filhos e depois se mata. É uma coisa assim muito bruta, né? Muito pesada para nós compreendermos. Mas o que esse indivíduo pensa? Eu vou matar essas criancinhas que são indefesas e depois eu vou me matar e vou deixar essa mulher aí que é frágil, segundo o meu ponto de vista, sofrendo. Só que ele se esquece que essa mulher que ele acha frágil, na verdade, pode ser um espírito milenar, moralmente superior a ele, ou intelectualmente superior a ele, moralmente não, com grande potencial de vingança. Essas criancinhas indefesas também são espíritos que podem não ser tão gente boa assim, que depois vão ficar chateados. Você me matou porque minha mãe quis te deixar porque você batia nela. Não tem cabimento. E aí se arregimenta toda uma congregação de espíritos que não querem que essa pessoa progrida. Por quê? Porque a avó também fica brava, o avô fica bravo, a tia fica brava. E esse povo todo, em dado momento, vai desencarnar e vai atrás desse indivíduo se não forem capazes de perdoar. E aí é o suficiente para gerar processos obsessivos. E um dos sintomas, uma das comorbidades de uma obsessão, segundo Joana, pode ser a esquizofrenia. Uma das. Segundo ela, é equivalente. Essa imposição psíquica frequente e insidiosa afeta os neurotransmissores, facultando que moléculas, neuropeptídeos, responsáveis pelo equilíbrio das comunicações, os desconectem, produzindo a alienação. A mente, que não é física, emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes, que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas. É isso aí, Sebastião, uma legião de obsessores, por uma coisa simples às vezes. Tá? É bem por aí.
Ai, ai, ai. Essa imposição psíquica frequente e insidiosa. Ó, imposição. Ou seja, o obsessor não precisa da sua autorização para estar lá. Eu não quero mais, eu vou fazer uma oração aqui e me liberto. Não, se você contrai a dívida e essa dívida é sua, você agiu por maldade, o livre-arbítrio não te livra dela, não. Porque o livre-arbítrio ele está associado com a lei de causa e efeito. Você fez, é teu. O filho é teu. Toma que o filho é teu. A César o que é de César. A Vitor o que é de Vitor. E ao Paulo Santos e ao Emerson o que são deles. Correto? Então, se o Emerson trabalha, sei lá, como um agiota que cobra de forma violenta as coisas, né? Ou um corrupto e vai tirando pais de família do caminho, mata o cara por causa de 10 mil, depois mata o outro por 5 mil, isso tudo não são só os indivíduos que ele matou, é toda a família que se revolta com a conduta dele, tanto que nós vemos isso entre os encarnados, né? Um indivíduo vai lá e mata o irmão, aí o outro vem e mata ele, aí o outro mata, nunca termina, né? Eu me lembro de estar assistindo um episódio do A Liga, em que o Taíde estava na cadeia entrevistando os presidiários e lá tinha um cara que falou que já tinha matado e que estava jurado de morte pelo irmão do cara, pela família do indivíduo que ele tinha matado. E aí o Taíde perguntou: o que você vai fazer? Eu vou ter que sair daqui e matar os caras antes que eles me matem. E aí ele falou assim: isso não acaba nunca? Aí o presidiário respondeu: não, não acaba nunca. Só acaba quando um morrer. Tá? Então, se isso acontece entre os encarnados e os desencarnados são pessoas que passaram por aqui e não estão mais, por que não aconteceria também entre os desencarnados, né? É uma bola de neve. Para chegar nesse grau de esquizofrenia, de loucura, tem que ser uma coisa muito pesada, tá? Não é simples assim, um espírito chegou perto de mim e fiquei esquizofrênico. Tem que pôr um bom senso em tudo que for sendo falado aqui, não levar o pé da letra e não transformar isso em algo banal. Afeta os neurotransmissores, facultando que os peptídeos responsáveis pelo equilíbrio das comunicações os desconectem, produzindo alienação. Nós já vimos os peptídeos, neuropeptídeos lá atrás, né? A mente, que não é física, emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes, que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas, ou seja, não é física. Estas ondas especiais não são ondas físicas, portanto, não são perceptíveis pelo que é físico. E o que é físico? Teu olho é físico, tua boca é físico, teu nariz é físico, teu ouvido é físico, e tua pele é física. Então, não é por aí que você vai sentir essas energias. Então, eu estou lá pulsando homicídio, eu estou lá pulsando corrupção, eu estou lá pulsando pedofilia, eu estou lá pulsando comportamentos nefastos, isso vai irradiando. No que irradia, existe um outro indivíduo que está querendo ouvir essa sintonia, é como se eu fosse uma emissora de rádio, tá? Do mesmo jeito que você passa na televisão e tem alguém que quer assistir o Datena mostrando a enchente destruindo São Paulo, tem outro que quer assistir lá uma senhorinha ensinando a fazer crochê. Tá? Então, nós emitimos essas ondas. E estas ondas vibratórias carregam consigo uma mensagem. Se o espírito estiver sintonizado nesta mensagem, eu quero beber, eu quero roubar, eu quero matar, então ele capta a minha frequência e vem na minha direção. Tá? Então eu posso atrair esse obsessor pela minha sintonia, ou eu posso conquistá-lo pelo meu comportamento, tá? No segundo caso, alguém que conviveu comigo que eu passei para trás. No primeiro caso, que seria um obsessor sintônico, ele não necessariamente precisa me conhecer, basta que ele goste do que eu gosto. Aí ele fica na minha cabeça, vamos tomar uma pinga, vamos fumar uma pedra, vamos atrás de mulher, vamos lá na... E aí vai acontecendo tudo isso que nós sabemos, tá? É pesado. Tudo bem até aqui? Vamos ver aqui. Legal. Muito bom.
Deixa eu seguir, então. É só a primeira parte que eu vou voltar, só para deixar isso claro. Então, aqui, ó, na primeira parte, essa imposição psíquica frequente e insidiosa afeta os neurotransmissores. Então, ó, ela é frequente e insidiosa. Por isso que eu disse, não é alguém que passa, né? Então, imagina que você está andando na rua e alguém passa e fala: "Ô, você é feio." Sei lá, que cara louco, só isso. Agora imagina que alguém começa a andar atrás de você na rua e fica: "Você é feio, você é feio, você é feio." Aí você vai tomar banho, a pessoa senta na privada: "Você é feio." Você vai dormir, ela fica na cama: "Você é feio." Uma semana, um mês, um ano, você vai começar a falar: "Realmente, eu acho que eu sou feio." Tá? Então, essa desconexão não vai acontecer porque o espírito se aproximou, é pela insistência. Tá? O obsessor não tem que dormir, o obsessor não tem que ir ao banheiro, o obsessor não tem que comer, então ele tem todo o tempo do mundo para ficar na tua cabeça dizendo o que ele quer, até que você acredite, porque em algum momento vai dar uma fraqueza. Tá bom? A mais pergunta se não tem material em PDF. Tem, tá lá, é que eu acredito que eu não abri o Dropbox, então ele não sincronizou, mas o material já está colocado. Tá? O material que eu uso aqui é o mesmo da pasta que está disponível para vocês. Assim que acabar o estudo, eu já libero. Continuando. Há em todo o universo intercâmbio de mentes, de pensamentos, de vibrações, de campos de energia. No que diz respeito às afinidades psíquicas, a sintonia vibratória permite que sejam decodificadas mensagens mentais por outros cérebros que as captam, conforme os admiráveis fenômenos parapsicológicos da telepatia, da clarividência, da pré-cognição, da retrocognição, cujas experiências em laboratórios tornaram-nos cientificamente comprovados, reais. Em todo o universo, intercâmbio de mentes, de pensamento. Ela cita aqui a parapsicologia e cita a telepatia, pré-cognição, retrocognição. Ela diz que está cientificamente comprovado. Está, mas não está. Assim, ser cientificamente comprovado não significa necessariamente ser cientificamente aceito. Existem correntes que duvidam, que não confiam nos métodos, então isso ainda é uma briga pela comunidade científica, porque o objetivo da comunidade científica, ao que parece, é brigar entre si, porque eles não podem concordar com tudo, senão não seria comunidade científica, seria uma religião que baixa a cabeça para tudo. Tá? Então é interessante que haja esse conflito, mas dificilmente alguma coisa que não seja matemático, que não seja aritmético, vai ser aceito pela comunidade científica. Se eu estou vendo, é fácil, mas não necessariamente. Né? Tanto que, para que nós possamos entender aonde vai isso, existe uma corrente de pessoas que ainda acredita que a Terra é plana. E acreditam que essa coisa de falar que a Terra é uma circunferência é da NASA, é uma mentira, e isso e aquilo para nos enganar. Na verdade, a Terra é plana e etc. Eles defendem isso, tem páginas no Facebook, eles brigam em fóruns e etc. E nós estamos falando do seguinte: quando você olha um eclipse, um eclipse lunar, um eclipse solar, aquela sombra que vai cobrindo a Lua ou que vai cobrindo o Sol, ela é esférica. Então, se tem alguma coisa ficando na frente do Sol, ficando na frente da Lua e faz uma sombra esférica, é porque é esférico. Então, eu não preciso nem de um telescópio para saber que os planetas são redondos. Basta olhar para um eclipse e eu já tenho essa noção. Tá? Basta olhar para a Lua e eu tenho essa noção. Mas ainda tem gente que duvida. Então, calcula a telepatia. Tá? O tempo que vai levar para que isso seja realmente considerado existe, pronto, vamos trabalhar isso, vamos utilizar isso como uma forma, né? Porque aí não gasta nem Wi-Fi, né? Não precisa nem de WhatsApp mais, é só conversar com a mãe telepaticamente. Já pensou? Desenvolve um aparelho que faz isso? Então, os testes relacionados à telepatia foram feitos com distância, né? Os principais testes colocavam pessoas muito distantes, chegavam a 8.000 quilômetros de distância. E aí eu aqui nessa sala, vamos lá então, aqui a Jane Silva. A Jane Silva, quem puder responder a Jane Silva aí também, eu agradeço. Fez uma pergunta que nós estamos fazendo isso também, né? A Jane Silva chega
está lá a 8 mil quilômetros de distância, eu estou aqui, e aí eles colocavam um filme para eu assistir. Né? E deste filme eu tentava descrever o máximo e me conectar ao máximo com aquelas imagens e tentava mandar para a Jane telepaticamente tudo o que eu estava vendo. E lá, de onde ela estava, ela fechava seus olhos, se concentrava e depois ela relatava o que ela viu. E eles perceberam que tinha umas mensagens aí que batiam. Tá? Quer dizer, um dos testes do indivíduo, um dos testes foi inclusive realizado com uma mulher que era cética com relação à telepatia, uma cientista. Ela falou: quero ver se isso é verdade. Ela foi, participou. Então o indivíduo assistiu um filme medieval que tinha violência e ela descreveu pessoas com roupas medievais, tinha violência, exatamente a mesma ideia do filme. E aí o que eles constataram nos testes mais aprofundados? Quanto maior a ligação afetiva entre as pessoas, mais fácil que a conexão aconteça. Então é muito mais fácil um filho telepaticamente se conversar com a mãe do que eu conversar com uma pessoa que eu não conheço. Correto? Então, cientificamente é comprovado, mas cientificamente não é unanimidade, então isso tem que ficar muito claro. Existem correntes que se contrapõem e não acreditam na telepatia. Há possibilidade de cura para tudo, Zuleika. Ela pergunta se há possibilidade de cura se um esquizofrênico por obsessão praticar seriamente a caridade e reforma íntima. Sim e não. Se o estrago que for causado por essa permanência chegar no âmbito físico, a psicose dele for uma psicose neurológica porque causou uma lesão cerebral, aí não, porque o cérebro não regenera. Agora, se a psicose dele é de origem mental, ao terminar a obsessão, ele retoma o controle da sua mente. Tá? Então vai tudo depender do tempo e da intensidade que essa obsessão já está ocorrendo. Certo? É isso aí. Então, beleza. Internet dentro da cabeça, no cérebro. Temos uma internet de 5G, 6G, mas infelizmente mal consigo lembrar o que eu comi ontem, mas imagina se conectar com a pessoa lá do outro lado e passar uma mensagem para ela que seja, e ela ainda receba isso de forma limpa. Não é tão fácil. E outro ponto importante, tá? Para fechar essa parte da telepatia. Eles imaginavam que a telepatia poderiam ser ondas eletromagnéticas, tá? Que a mente pudesse emitir ondas eletromagnéticas, assim como você tem ondas de rádio, por exemplo. Mas eles perceberam que as ondas telepáticas não são afetadas nem pela distância e nem por obstáculos. Então, se você está em um lugar com muitas paredes, ou muito fundo, ou muito alto, as ondas do rádio podem não chegar com clareza, mas a telepatia não é interrompida por esses pontos. Então, não se trata de algo magnético, se trata de algo como foi colocado aqui por Joana. Onde ela colocou a palavra exata? Aqui, ó, a mente que não é física emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes, ou seja, outras mentes captam isso, que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas, ou seja, eu tenho que gostar do que está sendo emitido. Se eu gosto de pornografia, eu vou me aproximar de alguém que gosta de pornografia. Se eu gosto de fazer oração, eu vou me aproximar de alguém que faz oração, e assim sucessivamente. Tá? Bom, então há em todo o universo intercâmbio de mentes, pensamentos, vibrações e campos de energia. Por isso que às vezes você fica com um pensamento que você não sabe se é seu, se não é, tá? Não precisa ficar achando que tudo é obsessão, mas imagine que você está dentro de um ônibus lotado, de um metrô, de supermercado, e tem um monte de gente conversando ao mesmo tempo. Por mais que você não queira, você acaba ouvindo o assunto dos outros. Então, se esses espíritos estão emitindo à torta e à direita mensagens telepáticas, é natural que de vez em quando uma bata na sua cabeça. Aí você tem um eureka. Olha só, nós vamos chamar isso de intuição. Tá? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode não fazer sentido nenhum para você. Eu já tive ideias assim que são totalmente fora da minha área de empreendedorismo e um ano depois eu vi alguém ficando rico aplicando aquilo. Infelizmente eu não tinha recurso, só tinha ideia. Acho que era na direção daquele cara lá, passou por mim, eu dei uma captada, mas falei, puxa, se eu tivesse dinheiro para investir nisso, eu acho que eu investiria. E aí depois o indivíduo já estava abrindo franquia. É a vida.
É isso aí. Legal. Não entendi a pergunta, Kátia. Ficou palavras todas juntas. Filme Lucy? A Luana fala de um filme lúcido que trata. Esses filmes de esquizofrenia, né? São tão comuns. E quando tem um filme de esquizofrenia, o olhar costuma ser mais romântico, assim, costuma ser uma história de superação, mas na prática nem sempre é assim, né? Tem esquizofrênicos que vão acabar em manicômios, estão lá há 15, 20 anos, a família não visita mais. É difícil achar um filme de esquizofrenia que seja bem assim, a esquizofrenia mesmo, né? Legal, Claudete também chegando aqui pela primeira vez. Valeu! Maria Emília de Caratinga também chegando aqui atrasada, mas chegou. Tá bom? No que diz respeito às afinidades psíquicas, a sintonia vibratória permite que sejam decodificadas mensagens mentais por outros cérebros que as captam, conforme os admiráveis fenômenos parapsicológicos da telepatia, da clarividência, da pré-cognição, da retrocognição, cujas experiências em laboratórios tornaram-nos cientificamente comprovados reais. Tá bom? Olha, clarividência é a habilidade que o indivíduo tem de ver espíritos, a mediunidade. Por que que isso é telepático? Porque se fosse uma materialização puramente material, todos na sala veriam. Porque o materialismo e o que nós enxergamos pelo nosso olho, ele é apenas a luz entrando. Então, se eu coloco uma parede aqui, todo mundo vai ver essa parede. Tá? Agora, se tem um espírito e só uma pessoa está vendo e as outras não estão vendo, como acontece, é porque ele não está enxergando com os olhos, ele está enxergando telepaticamente. Tá? A mensagem foi passada para a mente dele, com a mente dele ele está tendo a impressão e enxergando aquilo, mas não é uma figura materializada. Pode acontecer da materialização do espírito, mas eu estou falando do caso da clarividência. Por isso que ela associa a clarividência aqui com o fenômeno de parapsicologia. A Márcia falou aqui do filme Lucy. Scarlett Johansson aceita transportar drogas dentro do seu estômago, não conhece muito bem os riscos que corre e acaba absorvendo as drogas e um efeito inesperado acontece. Ganha poderes sobre-humanos, incluindo a telecinesia, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. Oh, essa droga foi boa para ela, hein? É, que maravilha, aprender conhecimento instantaneamente, já pensou? Apesar que uma pessoa com todo o conhecimento do mundo tem grande chance de ficar chata também, né? Não tem mais com quem conversar, sabe tudo. No caso que desencarna desorientado, voltará esquizofrênico ou dano maior? Não existe uma regra para isso, Kátia. Cada caso é um caso, depende do contexto, depende do nível de ignorância ou do nível de sapiência, depende da violência, depende de muitas informações para ter uma resposta A mais B. Pode. Eu não consigo ver espíritos. Que bom, porque eu morro de medo. Mas quando alguns sonhos meus acontecem, no dia seguinte. Tá bom? Então não dá para saber, Kátia, exatamente como vai ser o estado daquele espírito. Infelizmente não tem uma regra para isso. Tá? Nós vamos ver aqui nesse estudo hoje ainda que não magicamente se resolve, mas em alguns casos se resolve. Então quer dizer, eu não tenho exatamente como saber. Se um espírito que desencarnou desorientado, ele se orienta imediatamente porque a desorientação era física, ou se ele continua num estado de desorientação ainda por alguns anos espiritual. Vai depender do histórico desse indivíduo. Só a companhia dele vai saber mesmo. Seguindo. Aqui no livro dos médiuns, nota do expositor, capítulo 23, item 254. Na sexta pergunta, é uma sequência de várias perguntas que são feitas para os espíritos, assim, bem objetivas, né? Bem bate e volta. Sexta pergunta. A subjugação corporal, levada a certo grau,
poderá ter como consequência a loucura? Resposta dos espíritos: pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam os verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Logicamente, ele está falando da esquizofrenia, né, em razão do linguajar psicopatológico, do linguajar psiquiátrico. A esquizofrenia era chamada de loucura à época da escrita. Então, ele está se referindo à esquizofrenia. A obsessão, que seria a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? E aí, confirmando ou não o que Joana falou. Sim, só que é uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, ou seja, obsidiados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto com os tratamentos corporais os tornamos verdadeiros loucos. Por quê? Porque o indivíduo não tem um problema neurológico, ele tem uma subjugação espiritual. Quando ele é tratado pelo problema neurológico, ele ingere uma quantidade de medicamentos para o restabelecimento da sua conduta que não seria necessário. Então aí ele piora. É isso que eles estão dizendo. Tratar o indivíduo que está doente espiritualmente com alopatia, ou seja, remédios de farmácia, remédios controlados, deixa o indivíduo pior. Fica claro aqui? Então, por isso que não dá para saber. Esta loucura da obsessão, se a obsessão for removida, o indivíduo volta ao seu quadro normal e pode nunca mais ter crise nenhuma. A esquizofrenia orgânica, esta é crônica. O indivíduo pode manter uma vida controlada por medicação, mas ele nunca estará livre de ter um surto a qualquer momento. Ele sempre vai ter remissões e depois voltando a ter isso e aquilo. Ok? Então veremos aqui o que mais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Que duchas? Então aqui uma nota de expositor para explicar uma nota de expositor. Philippe Pinel, 1745 a 1826, foi um médico francês que notabilizou-se por ter considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e, contrariando os métodos de sua época, acreditava que estes deveriam ser tratados de forma não violenta. Foi o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais, como demência precoce e esquizofrenia. Quando você ouve falar que uma pessoa está Pinel, é por causa desse cara aqui, tá? Porque existem hospitais psiquiátricos que chamam Pinel, Philippe Pinel. Então é daí que vem essa pejorativa, o cara tá Pinel, porque o Pinel trabalhava com transtornados mentais. E aqui mais uma nota do expositor sobre o Pinel, né? No artigo Pesquisa em Hospitais Psiquiátricos, da Maria Helena Lopes, da Federal do Rio Grande do Sul, ela traz o seguinte: surgiu no século XVIII Philippe Pinel, considerado o pai da psiquiatria, que teve o mérito de libertar os doentes mentais das correntes. Os asilos foram substituídos então pelos manicômios, estes somente destinados aos doentes mentais. Desenvolveram-se com isso várias experiências e formas de tratamento que difundiram-se da França para o resto da Europa. No início do século XIX, o tratamento do doente era uma releitura distorcida do tratamento moral de Pinel e utilizava medidas físicas e higiênicas como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. Então, Philippe Pinel, ele entrou com uma lógica, porque quem quiser ver como era a questão do manicômio, eu recomendo esse filme, mas ele é um filme para maiores de 18 anos e ele tem umas cenas pesadas, assim. Se você é sensível a cenas pesadas ou cenas de sexualidade, eu sugiro não assistir, tá? O filme é Contos Proibidos do Marquês de Sade, que se passa dentro deste asilo.
Disso que é dito como um manicômio. E lá tem um indivíduo que utiliza desses métodos para tratar os esquizofrênicos, tá? De cadeira que fica colocando na água e subindo, tortura mesmo. Tá? De donzela de ferro, né? Iron Maiden, aquela armação de ferro que você põe o indivíduo lá dentro e fecha ele lá. Então, quem quiser assistir como era o caos de um manicômio, de um asilo, de um hospital psiquiátrico nessa época, o Conto Proibido do Marquês de Sade retrata bem isso. Tá? Mas não é o foco do filme. O foco do filme é o sadismo do Marquês de Sade, que é o responsável pelo termo sadismo. Tá bom? Legal. Tem um documentário também sobre um manicômio em Barbacena. Então, quando o Pinel chega, os loucos eles eram considerados sem cura, endemoniados, né? Pessoas que não deveriam retornar para a sociedade. Então, eles eram realmente, literalmente, acorrentados, torturados, machucados e abandonados até desencarnarem. Tá? E aí o Pinel fala, não, peraí, esse pessoal está doente, tem uma chance de que eles se curem. Então, ele começa a impor um tratamento moral. Tá? Ele pede que o médico fique mais tempo ao lado do paciente para que possa compreender como esse transtorno se desenvolve, e esse transtorno podendo ser curado. Então, ele pede que não haja violência, que esses indivíduos sejam tratados de uma forma mais amorosa, de uma forma mais afetiva. Depois de um tempo, naturalmente, à medida que ele vai perdendo força, tá? Então ele começa aqui, no século XVIII, e aí no século XIX, que é também o século de Kardec, temos aqui as duchas. Então é disso que os espíritos falaram. Os espíritos falaram, quando os médicos conheceram o espiritismo, porque era este o tratamento que se dava aos esquizofrênicos nessa época, chicotada, máquina giratória, sangria, banho frio, duchas, tá? Não é uma duchinha, um chuveirinho, não. É uma ducha mesmo para parecer uma arma na direção do indivíduo, para machucar ele, que ele tinha que ficar lá no canto tomando duchada na cara. Tá? Então, os espíritos falam para Kardec, quando os médicos conhecerem o espiritismo, eles terão possibilidade de oferecer tratamentos que vão curar mais do que as duchas, ou seja, que não vai precisar dessa violência toda e que mesmo sem essa violência, trará cura. Tá bom? Então, vou voltar aqui, em Kardec. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. E por que nós fomos para essa nota? No que diz respeito às afinidades psíquicas, a sintonia vibratória permite que sejam decodificadas mensagens mentais por outros cérebros que as captam. Tá bom? Fica claro isso, né? Eu vou para frente aqui, então. Voltando em Joana agora. É natural, portanto, que não havendo a destruição do self quando ocorre a morte ou a desencarnação do ser humano, a mente prossiga enviando suas mensagens de acordo com as construções emocionais de amor ou de ira, de felicidade ou de desdita, que se fazem captadas por estações mentais ou campos psi, dando curso às inspirações, às percepções enobrecidas ou perturbadoras, facultando o surgimento das nefastas obsessões de efeitos calamitosos. Vamos ver aqui nos comentários. É isso aí. Hoje esse manicômio virou museu de loucura, legal. Vários links disponibilizados aqui no chat. Lembrando, por conta e risco, você assista o Contos Proibidos do Marquês de Sade. Não é nada pro lado da pornografia, não é isso, tá? Mas é um filme de loucura. Então vai ter gente pelada, vai ter abuso, vai ter um monte de coisa que só aconteceria dentro de um manicômio, né? Então vá por conta e risco. Mas é legal.
O filme O Livro dos Espíritos tinha um hospital que tratava pessoas esquizofrênicas, diz a Aline Mariani, e o médico falava para seu aluno que eram almas em evolução. Não existe regra, mas geralmente o que faz uma pessoa vir esquizofrênico? Isso tudo. Esses 3 estudos que nós fizemos explicam quais são as regras para que isso aconteça. Né? Não existe regra, mas existe uma causa e efeito, né? Sempre causa e efeito. O universo nunca é movimentado por um caos, nunca é movimentado por uma inconstância, porque o universo é regido pelo sagrado, por Deus, e Deus é constantemente bom. Deus não altera. Tá? Então, nada que acontece no universo pode vir ao acaso, pode vir de uma inconstância ou de uma perturbação. O que acontece é a nossa inconstância, as nossas perturbações que vão nos criando causas, e estas causas geram efeitos. E aí nós reclamamos que minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou infeliz, ninguém me ama, todo mundo me ama, mas eu não amo ninguém. Cada um tem a sua dor e cada um sabe o quanto ela dói. Não cabe julgar. Vamos de novo então. É natural, portanto, que não havendo a destruição do self quando ocorre a morte ou desencarnação do ser humano, porque o self é o espírito e o espírito não desintegra, a mente prossiga enviando suas mensagens de acordo com as construções emocionais do amor ou de ira, de felicidade ou desdita. E aqui responde o que foi perguntado pela Kátia. Em termos, tá bom? Então, o meu corpo morre, mas a minha mente prossegue emanando as mensagens que estava emanando. Então, se eu morrer na perturbação, existe grande chance de eu continuar emanando perturbação, mas não é uma regra totalitária. Existem exceções, tá bom? Existem exceções. Vamos ver. O Edson disse, a pessoa que desencarna nessa situação de loucura deve sofrer muito no plano espiritual. É sim e não. Tá? Sim e não, Edson. Por quê? Eu costumo colocar assim, o indivíduo que está passando por um transtorno psicótico, um momento psicótico, para ele o que ele está fazendo tem sentido. Compreende? Compreende? Ele tá lá murchando o pneu do seu carro, porque ele acha que você é um agente da CIA ou um agente da KGB que vai pegar, levar, vou murchar o pneu do carro do Edson aqui. Então ele não está sofrendo por fazer isso. Ele está se libertando de uma possível intervenção da CIA ou da KGB. Então, para ele, isso é bom. Quem costuma sofrer mais com esquizofrenia são os familiares do indivíduo, porque para os familiares isso não está fazendo sentido. Então, o indivíduo que está na loucura, talvez ele está mais tranquilo do que quem não está. Sabe aquela música Balada do Louco, da Rita Lee? É mais ou menos isso. Então, assim, eu tô louco, mas na loucura eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu posso tirar minha roupa, eu posso pôr fogo nas coisas, eu posso tacar pedra na rua, vão me prender e lá na cadeia eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tô louco. Então eu não tenho esse impacto. Tá? O que pode levar ao sofrimento do indivíduo no plano espiritual é quando ele recobra sua consciência e percebe tudo que ele passou durante os estágios de loucura. Aí vai vir uma dor moral muito grande. Mas no momento da loucura, como ele já está louco, desconectado da realidade, psicótico, ele não sabe a diferença entre estar vivo e estar morto, compreende? É isso que eu quero dizer. Então eu estou aqui vivo, eu estou vendo morcegos andando para lá e para cá. Aí eu fico, esses morcegos estão me atacando. E aí eu desencarno. Chego no umbral, tem lá lagartos gigantes andando. Para mim é só uma continuação do mesmo. Então o que vai levar o indivíduo ao sofrimento é quando a loucura passa, quando ele se recobra. Aí naquele momento ele vai perceber o mal que ele fez para as pessoas que ele ama, não que ele quisesse fazer, mas mesmo assim vai doer. Olha, você tentou enforcar sua mãe, você foi com uma faca para cima da sua esposa, né? Você aprisionou seu filho numa jaula, aí ele vai... Tá? É isso que eu quero dizer, assim. A loucura em si, ela é uma loucura, então não dá para saber se o indivíduo está sofrendo naquele momento.
emocionais de amor ou de ira, de felicidade ou desdita, que se fazem captadas por estações mentais ou campos psi, dando curso às inspirações, percepções enobrecidas, ou seja, eu posso ter intuições boas ou perturbadoras, facultando o surgimento das nefastas obsessões de efeitos calamitosos. E aí eu grifei o prossiga pelo seguinte: mais uma nota do expositor no Livro dos Médiuns, agora no capítulo 25, item 282, questões sobre as evocações. Temos o seguinte: o espírito em si mesmo não é louco. Sabe-se, porém, que certos espíritos julgam, durante algum tempo, que ainda pertencem a este mundo. Não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação de seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Este efeito varia conforme as causas da loucura, porque há loucos que logo depois da morte recobram toda a sua lucidez. Então é aqui que eu estou falando, lá desde o começo. Alguns, após a morte, recobram sua lucidez. Por isso eu disse, não pode ser colocado como regra autoritária absoluta. Tá? O espírito em si mesmo não é louco. Então, o que deixa essa loucura? É isto, ó. A sensação de ainda não ter percebido que desencarnou e estar ligado às coisas. Nós estamos falando aqui da psicose, mas não precisa ser psicose. Pode ser um indivíduo que acha que a esposa é posse dele. Ele já desencarnou, já foi embora, já vai ter que ir para um outro processo, mas ele quer voltar para casa para que ela não namore ninguém. Isso é uma forma de loucura, mas não é uma loucura do espírito. É porque ele ainda acha que ele é o marido dela e que está encarnado aqui. Não aceita. Fica clara essa diferença? É muito importante que essa diferença fique clara, porque senão nós vamos perder o seguinte: o espírito ficou louco, como é que faz, né? Então isso é muito importante que foi colocado aqui no Livro dos Médiuns. O espírito em si não é louco. Não é, pois, de admirar que, no louco, o espírito ainda se ressinta dos entraves que, durante a vida, se opunham à livre manifestação dos seus pensamentos, até que se encontre completamente desprendido da matéria. Este efeito varia conforme as causas da loucura, porquanto há loucos que logo depois da morte recobram toda a sua lucidez. Então volta aqui em Joana, ó. Quando ocorre a morte ou desencarnação do ser humano, é natural que a mente prossiga enviando suas mensagens, em razão disso. De acordo com as construções emocionais, então se o indivíduo é materialista, se o indivíduo é encarnacionista, né, não reencarnacionista, ele é encarnacionista porque ele pensa que a encarnação dele é tudo que ele tem, então ele vai ficar preso nisso. Ficando preso nisso, se você trombá-lo, né, encontrá-lo lá no mundo espiritual, você pode pensar que ele é um espírito louco. Mas, na verdade, ele ainda não se percebeu como espírito. Ele ainda está repetindo a loucura da sua encarnação porque não se desconectou do mundo material. Essa é a diferença básica. Quando o espírito se desconecta, normalmente é quando ele entende, ajoelha, se prostra no chão, e aí vem aquela luz e o resgata, porque os espíritos agora estão prontos para levá-lo. Não há como resgatar um indivíduo que está materializado. Não dá para levar um indivíduo que ainda está preso às paixões terrenas para uma colônia espiritual. Ele vai arrebentar o portão e vai sair correndo. Por isso que eles não buscam a força, porque além de respeitar o livre-arbítrio, eles têm a experiência, o know-how de saber que não adianta. Ou o indivíduo vem por vontade própria, porque chegou o seu momento, ele fala, chega, não quero mais sofrer, quero seguir em frente, ou ele não vem e fica ali remoendo infinitamente, se for preciso, né? Lógico que tem um fim, mas só uma forma de dizer, até que ele chegue a um ponto e fale, não, já foi, né? Deixa minha esposa ser feliz, deixa meus filhos serem felizes, deixa meu sócio usufruir da empresa, eu vou para frente, e aí nesse momento ele pode ser resgatado e ele se cura da loucura que era uma impressão do materialismo que ainda estava no seu espírito. A chamada segunda morte, isso mesmo. É exatamente isso. Ele morre, mas ainda fica lá, né? Morre, mas não morre. Fica meio Walking Dead. Preso nos dois mundos, não está em nenhum dos dois, né? Fica com aquele pé, um em cada barco, assim, não está em nenhum dos dois. Ele não se sente espírito, não é matéria, quer ser matéria, mas é espírito,
Então há uma angústia imensa que pode ser confundida com a loucura. Continuando. Agora voltando em Joana. É muito mais vasto o campo dessas intercorrências espirituais do que se pode imaginar, sucedendo tão a miúde que seria de estranhar-se não as encontrar nos transtornos neuróticos ou psicóticos de qualquer natureza. Lembrando que o a miúde é comum, corriqueiro. É muito mais vasto o campo dessas intercorrências espirituais do que se pode imaginar, ou seja, a comunicação entre nós e os espíritos acontece constantemente. Se eu não me engano, é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, um dos dois que nós estamos lá fazendo estudo, em que é colocado que nós estamos o tempo todo nos acotovelando entre os espíritos. O tempo todo isso acontece. Por isso eu disse, apareceu um espírito aqui, eu vou ficar esquizofrênico. Não, é natural que nós estejamos imersos nessa rede de conexões de pensamentos telepática, de imagens e tudo, etc. Isso não leva ninguém à loucura, isso não deixa ninguém pirado, isso não deixa ninguém nada, tá? É a descompensação dessa natureza, baseado em vícios, em compulsões, em hábitos, que vai atraindo uma gama específica de espíritos que são conectados apenas com aquilo. Então, o meu pensamento vai para a monoideia. Eu só penso na maconha, eu só penso na cocaína, eu só penso em sexo, eu só penso em poder. E aí eu não consigo mais me conectar com as outras áreas dessa rede e eu vou fundando cada vez mais nessa obsessão, que é uma obsessão que começa por mim, por algo, e de repente se transforma em uma obsessão de espíritos por mim, porque eu sou o responsável por esse algo, eu sou o cachimbo por onde eles fumam o crack, eu sou o copo por onde eles tomam a cerveja, então eles ficam obcecados por mim. Não vai dormir não, Vitor, acorda aí, vamos lá cheirar, vamos lá fumar, vamos lá transar, vamos lá, e aí eu fico aceleradão assim. Aí você vê esses indivíduos que estão 6 horas da manhã, voltando da balada com o óculos tudo torto, o olho tudo torto, LSD, cocaína, tudo misturado, capotam na cama e já acordam tomando uma latinha de cerveja e começam de novo. Com certeza, estes já não estão mais usando apenas por si. Ou pessoas que gastam muito dinheiro com garotas de programa, uma atrás da outra, etc. Com certeza não é a necessidade fisiológica sexual dele apenas que está sendo satisfeita. Tem muito mais necessidades ali por detrás. Então, o que Joana coloca? Como é comum que essas intercorrências espirituais aconteçam, também é comum que elas estejam relacionadas a transtornos neuróticos ou psicóticos. Não é? Basta suscetibilidade, basta eu estar suscetível para o pensamento. Vou continuando em Joana. O self, dessa maneira, desenvolve-se mediante as experiências que o acercam do arquétipo primacial, seria Deus, no qual aure vitalidade e força, transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, armazenando todas as experiências que o conduzirão à individuação plena, ao luminoso ou sintonia com Deus. Como o self se desenvolve? A essência, mediante as experiências que nos acercam de Deus. Por que é o arquétipo primacial? Porque a primeira imagem que existe é a imagem de Deus. É de Deus que parte tudo. Então, qualquer arquétipo que tenha vindo após Deus é um arquétipo secundário. O primacial é a imagem do sagrado, no qual aure vitalidade e força, transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, armazenando todas as experiências que o conduzirão à individuação plena, ao luminoso ou sintonia com Deus. Então, o que eu faço é uma poupança, eu estou guardando, tá? Por isso que eu evoluo, porque as coisas que eu faço erradas, que me causam sofrimento ou trazem sofrimento para as pessoas que eu amo, elas ficam registradas também como traumas, como mágoas, e me permitem não errar de novo. Então, tudo que eu faço, lá na frente, eu terei que colher. Se eu faço o bem, eu colho o bem e isso me motiva. Se eu faço o mal, eu colho o mal e isso me leva à reflexão e me permite mudar o comportamento.
e nessa constância de erros e acertos é que eu vou me aproximando da individuação, ou seja, do contato pleno entre o meu self e o meu consciente, onde não há mais sombra e, por consequência, eu consigo me conectar a Deus sem interrupções de arquétipos e complexos. Para muito tempo, tá bom? Não fica preocupado. Ah, então é fácil fazer isso. Não, o Vitor já fez isso, mas nem pensar. Estamos aprendendo sobre isso agora. Quiçá tomar posse dessa herança, como dizem os evangélicos, né? De uma vez que somos evangélicos também, pois estudamos o evangelho. Mergulhando, a princípio, no Deus interno, desperta o potencial de sabedoria e de amor que nele jaz, a fim de poder crescer em amplitude no rumo do Deus Criador do Universo. Veja, então, como que eu chego em Deus? Primeiro, reconhecendo que existe uma fagulha de Deus em mim, e esta fagulha é o meu self. Imortal, indestrutível, tá? Individual, porque ele não retorna para um todo, ele se mantém individual. Então, quando me conecto com isso, eu percebo que passa por mim fazer a caridade, não para que Deus veja. Olha, eu vou fazer algo bom para Deus, para que Deus possa ver e aí ele me premia. Não é para que Deus veja, mas é que para que através de mim Deus atue. Eu é que vejo Deus atuar e não Deus que me vê atuar. Eu é que vejo Deus fazer o bem, não Deus que me vê fazer o bem. É uma ilusão acreditar que eu vou fazer coisas boas e Deus vai me premiar por isso. Então agora Deus vai me olhar de forma diferenciada. Não, porque quanto mais eu permito que as coisas boas aconteçam através de mim, mais eu enxergo Deus. E quanto mais eu enxergo Deus, mais eu acredito nele, mais eu me conecto com ele e menos eu reclamo. Onde eu enxergo Deus? No olho do cara que recebe o prato de sopa que eu estou dando. No olho do cara que recebe o abraço que eu estou dando. Nos comentários das pessoas que deixam aqui nos estudos. Obrigado, está mudando a minha vida, isso tudo. É o Vitor que está fazendo tudo isso? Não. Eu sou a pessoa que tem o privilégio de estar aqui acompanhando todo um processo de desconstrução de algo que é considerado difícil, os estudos de Joana, Kardec, o que quer que seja, e eu sou o cara que está na primeira fila. A minha gratidão é por ele deixar, senta aí na primeira fila, porque agora você vai ver a coisa acontecer. E eu estou vendo. Estou vendo pessoas modificando, eu estou vendo casamentos se curando, eu estou vendo pessoas se resgatando, eu estou vendo irmãos se perdoando, estou vendo várias coisas. E isso não sou eu quem causa, isso não é Joana de Ângeles quem causa, isso é o sagrado atuando. Então, quando eu permito que isso flua através de mim, esse Deus interno, ele se inflama, e inflamando, não tem como eu não acreditar nele. E acreditando nele, por consequência, eu tenho fé em tudo. E aceito a pobreza, a doença, aceito a saúde, aceito a riqueza, simplesmente compreendendo que são processos maiores do que eu. Processos maiores do que eu. Tá? Então através da compreensão do Deus interno que eu consigo me inflamar, destruir a matéria num sentido simbólico, é claro, me conectar espiritualmente e aí eu sinto Deus no todo. Então já é bom sentir Deus em si. Calcula quando essa parede irromper e o teu Deus interno, que é uma fagulha, se conectar com este Deus maior, que é o Criador. Aí você entra para descobrir o que é um anjo. Aí você vai entender o que é um espírito de ordem superior. Mas, como eu disse antes, estamos longe, mas estamos indo. O pé está apontado na direção certa, né? Agora resta calcular a velocidade. Continuando, a saúde mental somente é possível quando o self, estruturado em valores éticos nobres, compreende a finalidade precípua da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. Precípua no glossário, originária, principal, primária, básica. Saúde mental, aqui serve para esquizofrenia e para tudo que possa estar te acometendo mentalmente. Somente é possível quando o self, estruturado em valores éticos e nobres, ou seja, conectado com a proposta de Deus,
compreende a finalidade principal da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. Esta é a função da encarnação, não é acumular dinheiro, não é montar um harém, né, seja de homem ou de mulher, não é ser o CEO da empresa e ficar olhando todo mundo de cima para baixo. É fazer alguma mudança positiva. Primeiro nas pessoas que te cercam, a começar por você, nos seus filhos e tudo mais, depois na sociedade de uma forma ou de outra, seja como for. Se você vai alcançar uma pessoa, 1000 pessoas ou 100.000 pessoas, o importante é que você alcance o self, não o movimento comercial. Eu vou vender a minha imagem, eu vou vender que eu sou o bonzão, mas alcançar uma coisa que modifique profundamente, que o indivíduo fale: eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei. Seja o que for, um diálogo com você, um texto que você escreve, um estudo que você faz, uma palestra, um olhar que você dá. O mais importante é que isso se manifeste. É isso. Olha o Bruno colocando. Eu vou colocar aqui. Eu ouvi em uma visita fraterna a frase: graças a Deus você existe. Pensa se eu não desabei em choro. Ah, com certeza, maravilha. Por que o Bruno desaba em choro? Porque nesse momento ele vê Deus. E você não consegue se controlar da graça de alguém te falar muito obrigado. E você pensa, mas eu não fiz nada. E aí você compreende. Que aquela coisa que você achou que não era nada, eu vou fazer isso aqui, vai que ajuda, vai que não sei o quê, para alguma pessoa foi uma mudança extremamente potente na sua vida. Então, direcione os seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. E a ordem aqui não é a ordem que você considera certa, autoritária, não. É uma ordem. Não é tudo certinho, igualzinho, todo mundo castrado da mesma forma. É uma ordem. Tá? Que nós não venhamos a nos chocar, mas que eu possa ter um cabelo roxo, que o cara possa usar saia se ele quiser, que a menina possa usar terno se ela quiser, que a menina possa ser chamado de menino se ela quiser. Isso é ordem. Tá? E permitir que isso aconteça. Eu tenho que ser responsável para que isso se instale, sem ficar apontando o dedo e julgamento, porque aí eu causo desordem. Eu deixo essas pessoas marginalizadas, elas se juntam, se revoltam, aí elas voltam fortalecidas, e aí você vai tendo guerras que nunca terminam. Então, o máximo possível é falar, se você se sente bem com o cabelo dessa cor, com a barba desse tamanho, com esse monte de piercing ou sem piercing nenhum, que bom. Né? É o teu corpo, é a sua opinião, é a sua escolha, eu estou aqui para te apoiar nisso. Contanto que a liberdade do outro não seja invadida, você faz o que quiser com a sua. Seguindo, a liberação do ego arbitrário, desvestido dos implementos da aparência que se exterioriza pela persona, permite a integração do ser na vida em caráter de plenitude. Liberação do ego arbitrário. Esse aí. Desvestido dos implementos da aparência que se exterioriza pela persona. Eu sei tudo, eu sou isso aqui que vocês veem, né? Não é. Vocês não são isso aqui que mostram no chat, eu não sou isso aqui que vocês veem no estudo, né? Tem muito mais coisa por trás disso aqui. Às vezes a pessoa está aqui no chat falando, porque Jesus não sei o quê, e está lá gritando com o filho que está pendurado na cortina, chamando o menino disso e daquilo. Normal. Ninguém está aqui pensando, somos todos santos aqui, estamos reunidos. Não é isso, não. Nós estamos aqui porque cansamos de ser quem somos. Nós estamos aqui porque cansamos de falhar nos nossos vícios e fraquezas. Então é natural que 65 estudos após o começo, nós estejamos melhores do que entramos. Mas ainda não estamos perfeitos e não somos um clã de seres superiores. Tá? Pode até ter alguém que é superior aqui, mas eu não sou. Legal. Hoje algumas pessoas querem fazer a caridade apenas para os outros verem nas redes sociais como ela é boazinha, diz a Lili Lima. É uma necessidade de aprovação, né? Porque ela entende, ela acha que é ela. Quando você compreende que é Deus, você pensa, faça.
Qual que é o meu trabalho no mundo? O meu trabalho é colocar o mínimo possível de empecilhos na atuação de Deus. Então, quanto menos defesa eu tiver, quanto menos sombra eu tiver, quanto menos trauma eu tiver, mais Deus trabalha através de mim com facilidade. O que impede que isso trabalhe, o que vão pensar de mim? Mas eu não vou ganhar nada em troca? Eu, nessa posição? Quem imagina? Quem sou eu? É isso que me impede Deus de atuar. Às vezes ele fala na cabeça, né, assim, no coração. Vai lá, olha para esse morador de rua, fala com ele. Olha, esse cara tem piolho, o que vão pensar de mim e tal. É assim, não tem outro jeito. Estamos aqui porque somos doentes buscando a cura. Eu não posso falar por todo mundo, né? Mas eu sou. Permite a integração do ser na vida em caráter de plenitude, quando eu me liberto do ego arbitrário, que já acha que sabe tudo, que pode tudo, que manda em tudo. Tá? Não é, isso é só uma persona, uma imagem que você quer que as pessoas acreditem, uma imagem que de tanto vender você comprou, mas na verdade você é muito mais frágil, é muito mais forte, é muito mais talentoso ou talentosa do que imagina ser. A imagem de fraqueza, eu não dou conta, quem sabe um dia eu consigo, consegue hoje. Consegue amanhã se começar, tá? Mas tem que começar. E quando eu vou ter o resultado disso tudo? Não importa o resultado. O que importa é que a partir do momento que você fala, eu vou parar de fumar e ficar um dia sem fumar, você já ficou um dia sem fumar. Só isso. Só isso. E é uma força que sai dentro de você. Algumas pessoas falam, não, nessa vida aqui eu vou morrer fumando mesmo, na próxima eu penso nisso. E este é um pensamento derrotista. Esse é um pensamento ilusório. Você é muito mais forte que isso. Continuando, para ir já para o encerramento, já. Todas as terapias acadêmicas procedem valiosas e oportunas, considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o atendimento da esquizofrenia, não sendo também de considerar-se a fluidoterapia. De desconsiderar-se a fluidoterapia, o esclarecimento do agente perturbador e o consequente labor da sociabilização do paciente através de grupos de apoio, de atividades espirituais em núcleos próprios, onde encontrará compreensão, fraternidade e respeito humano, o que o impulsionarão ao encontro com o si profundo, em clima de paz. Aqui, para fechar, ela passa como tratar, então, de uma forma simplista. É isso. Todas as terapias acadêmicas procedem valiosas e oportunas. Medicina, TO, até fisioterapia, psicologia, pedagogia, tudo isso, tá? Entre outras que eu não vou lembrar todas agora. Considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o atendimento da esquizofrenia. Então a pessoa não precisa só de um psicólogo, às vezes ela precisa de um abraço, às vezes ela precisa de um estímulo artístico, às vezes ela precisa de um remédio, e aí cada um vai saber o que fazer da sua função. Quem é fisioterapeuta que sabe, principalmente pacientes idosos ou pacientes depressivos, tem alguns que já estão relativamente curados, mas eles continuam indo. Não, estou aqui para fazer a manutenção. Mas, na verdade, ele quer ir lá, bater um papo, porque, às vezes, o fisioterapeuta coloca o aparelho lá para atuar na lesão, ou o que quer que seja, e fica ali do lado, 1 hora batendo papo. Então, é nesse sentido que eu falo que qualquer pessoa pode ajudar de alguma forma. Estou falando vai curar o indivíduo, mas ajuda. O que mais? Não sendo também de desconsiderar-se a fluidoterapia. Procura ajuda profissional, procura ajuda espiritual pela fluidoterapia. Que mais? O esclarecimento do agente perturbador. Leva o teu obsessor para uma mesa mediúnica, vai numa casa espírita e fala, estou com um obsessor aqui, meu filho está com um obsessor, vocês podem conversar com ele na reunião mediúnica de vocês, vão pegar o teu nome, vão pegar o endereço, e aí na reunião mediúnica eles vão lá dialogar com esse indivíduo se for possível. E o consequente labor da sociabilização do paciente através de grupos de apoio. Não adianta deixar o indivíduo trancado em casa. O esquizofrênico precisa estar em contato com pessoas e, se possível, com outros esquizofrênicos que também estão em tratamento, porque isso facilita ele se sentir normal, né? Se sentir normal. Porque dentro do mundo deles fica uma coisa mais fácil. Isso não é só para o esquizofrênico, é para o dependente químico, é para o neurótico, é para o obsessivo e tudo mais. Grupos de apoio são sempre bem-vindos.
de atividades espirituais em núcleos próprios, onde encontrará a compreensão, fraternidade e respeito humano, que o impulsionarão ao encontro com o si profundo em clima de paz. Maravilha, né? Ó, Mário. Vitor, eu também sou doente. Seja bem-vindo, é nóis. Tamo junto. É. Após um ano deste estudo, decidi terminar um relacionamento de 20 anos muito infeliz. É isso aí, Cláudia. É isso aí. Parece pouco, mas não é pouco não, né? Parece pouco assim, fazer uma hora de estudo, mas quando você soma isso tudo em 60, 100, cento e poucas horas, são vidas que se modificam, a começar pela minha. Próximo encontro, entraremos no capítulo 7, Distúrbios Coletivos. Começaremos pelo 7.1, Terrorismo, parte 1. Beleza? Muito obrigado, então, a todos da Rádio Amigo Espírita, a todos do YouTube, à Rede Amigo Espírita na figura do José Aparecido, a vocês que estão aqui no Hangout, no SoundCloud ou qualquer outra plataforma, muito obrigado, né? Se possível, criem o hábito, se possível, de curtir o vídeo, deixar um comentário aí no YouTube, porque isso motiva outras pessoas a assistirem depois, né? As pessoas se baseiam pelo que está no comentário. Se não tem comentário, elas acham que não é bom. Estou falando da nossa, Sônia. É a nossa vida. Tá bom? Obrigado, então. Nos vemos aí amanhã, nos vemos semana que vem, nos vemos de acordo com o estudo que você faz, que eu já me perdi e me encontrei ao mesmo tempo. Tudo bem? Um grande abraço, então, e muita paz.